que a Revolução Industrial começou na Inglaterra? O que ela tinha de especial que os outros países da Europa só teriam anos depois? Quais fatores levaram à sua decolagem? Primeiramente, a burguesia inglesa havia enriquecido muito. Ampliaram seus negócios durante séculos. Denominamos essa fase de enriquecimento de acumulação primitiva de capital. E com tanto capital disponível, a burguesia investia forte nas fábricas que nasciam. Mas como foi que a burguesia inglesa conseguiu acumular tanto capital? Por meio de atividades que exigiam criatividade, ousadia e espírito empreendedor, como a pirataria, as guerras de conquista, o tráfico de escravos, as brutalidades da colonização e a exploração implacável de camponeses e artesãos por séculos e séculos a fio. De forma geral, as fábricas foram instaladas nas cidades, porque era ali que existia um mercado consumidor e também facilitava a chegada e o escoamento das mercadorias. Mas as fábricas precisavam, é óbvio, de muita mão de obra disponível. E de onde viria tal mão de obra? Uns já viviam na cidade mesmo, e outros viriam do campo. Na Inglaterra do século XVIII, os grandes proprietários de terras também vinham ampliando suas plantações, formando-se os novos cercamentos. As famílias camponesas se viram aprisionadas pelas cercas ao redor de suas roças. O capitalismo avançava na agricultura, passou a ser lucrativo para o latifundiário investir diretamente na produção agrária ou então alugar sua propriedade para um empresário que desse conta disso. Essas novas relações capitalistas introduzidas no campo possibilitaram uma revolução agrícola que serviu de base para a revolução industrial. E assim, expulsos de suas terras por conta dos cercamentos, os ex-camponeses iam tentar a sorte nas cidades. Lá se deparavam com a deliciosa liberdade de escolha. Podiam optar entre vender sua força de trabalho por um salário miserável numa fábrica insalubre qualquer ou simplesmente ficar desempregado e morrer de fome. Surgia assim uma nova classe social, o proletariado, trabalhadores que livremente trocavam horas de trabalho pelo salário pago pelo capitalista dono da fábrica. Mesmo assim, houve uma melhora nas condições de vida em relação a outras formas de exploração, e o crescimento demográfico somou enquanto fator para a decolagem inglesa. Outro importante fator que estimulou a Revolução Industrial foi o fato da Inglaterra ter realizado sua Revolução Burguesa no século XVII, ou seja, já não havia restrições feudais ou absolutistas à liberdade de movimentação dos trabalhadores. Agora, o Estado era gerente dos negócios da burguesia. As leis protegiam a burguesia. As obras públicas eram direcionadas para favorecer os capitalistas, como construções de estradas e canais a pedido dos mesmos. A política britânica é o comércio britânico. A vitória da burguesia também impulsionou rapidamente as ideias iluministas de valorização da ciência, das liberdades individuais e da crença no progresso ilimitado. E com a difusão dos estudos das ciências e tecnologias, houve um ambiente propício para que novas invenções ajudassem no aumento da produtividade. Mas aqui precisamos tomar cuidado e não cometer o erro em atribuir as invenções à causa fundamental da Revolução Industrial na Inglaterra. O historiador Eric Hobsbawm mostrou que, no final do século XVIII, havia setores científicos e tecnológicos em que os franceses se encontravam mais avançados que os ingleses. Porém, a França ainda não possuía todas as condições favoráveis mencionadas que levaram à decolagem inglesa na industrialização. Temos, enfim, o papel do mercado, esse sim fundamental.
A ampliação da produção de cereais fez baixar os preços da alimentação e levou ao aumento dos salários dos operários no fim das décadas de 30 a 60 do século XVIII. Um pouquinho a mais de salário, um pouquinho a mais de consumo. Mas mesmo assim, a vida do trabalhador no século XVIII não era boa e a tendência era piorar. Dessa forma, o mercado externo teve peso decisivo. Hobsbawm calculou que as exportações de tecido de algodão de 1770 a 1790 tenham crescido 900%. Por isso, a América Latina e a Ásia se tornaram mercados consumidores de primeira ordem. Gostou do vídeo? Se inscreve aí que tem muito mais. Até a próxima!